Olá, livros e pães de queijo. Para quem não me conhece, meu nome é Celine e hoje eu vim falar sobre De Primatas a Astronautas, né? A Jornada do Homem em Busca do Conhecimento, escrito por Leonard Melody, não sei pronunciar, mas enfim, ele não é o Leonard lá do The Big Bang Theory, mas ele é um dos roteiristas daquela série lá, Star Trek. Eu nunca gostei, nunca achei legal, mas isso também não me impediu, né, de ler um livro escrito por ele. Ele é um físico, né? Um físico estadunidense. Ele tem origens. Ele é doutor em física, né, pela Universidade da Califórnia. Foi professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, né? Pesquisador do Instituto Max Planck em Munique. Ele é descendente de judeu. Ele é uma parte que ele me tocou muito aqui no final do livro, né? Que ele fez uma homenagem ao pai dele. Muito curioso também, por sinal. Eu particularmente amo ciência em todos os aspectos, seja física, química, biologia, matemática, história também, eu gosto bastante. E, né, não é à toa que eu curso bacharelado em ciências biológicas, né? Acho muito legal, formação científica. O autor aqui, né, ele explora a ciência não só como uma forma de razão, mas também como uma forma de cultura, né? Porque, querendo ou não, a ciência, ela está enraizada, né, nas culturas, na vida das pessoas, no cotidiano, por mais que você pense que não, a ciência está aí. Por exemplo, essa coisa da qual você está me vendo aí do outro lado, assistindo, tem ciência, tem física, química, biologia, matemática e uma série de outras ciências até chegarmos aqui. A ciência, né, é uma forma de. É o conhecimento, vem da palavra latina scientia, que significa conhecimento. Mas, assim, não é assim, qualquer conhecimento, claro. Ele cita aqui, né, que a humanidade muito se uniu por questão de conhecimentos religiosos, místicos, que eram essenciais naquele período, né, e que, de certo modo, levou à formação de civilizações, né? Porque as pessoas, elas se juntam quando elas têm ideais próximos, né? Quando eu penso semelhante de ti, aí a gente tá junto, por exemplo. Nós gostamos de livros, então formamos uma comunidade que gosta e acredita no poder da leitura. E assim foi, né, se juntando, né, a humanidade. Mas assim, a questão é que a ciência, né, já o conhecimento científico, né, ele é sistematizado, falseável, refutável, replicável, né? Então, assim, surge aí às vezes a hipótese no meio do experimento, o experimento no meio da hipótese, né? E por aí vai. Mas, de certo modo, tem que ser replicável, é um conhecimento que vai passando, né? E não é uma verdade absoluta, né? E isso me fez lembrar muito sobre a minha primeira aula de História e Filosofia do Conhecimento Biológico, em que o professor, né, abordou semelhanças enquanto a história religiosa com a ciência em si, né? Que eu não estou falando que uma é superior à outra, nem quem tá certo e quem tá errado, né? Mas, claro, eu acredito na ciência. E assim, a ciência também, ela não é fundamentada em crenças, né? Mas em testes replicáveis, falseáveis, né? Que você pode testar várias e várias vezes até que ela é concreta, até que se prove o contrário. Mas, embora não aceite revelações, como se tem nas religiões, né? A ciência e a religião, elas partilham de uma história, de uma origem, de um povo e de um lugar. E ela existe num tempo e num lugar. Então, assim, a ciência de hoje não é a mesma ciência de ontem, e a ciência do amanhã provavelmente não vai ser como a ciência de hoje, né? Então, assim, olha o tanto de tecnologia que a gente já tem hoje. Hoje é possível ler esse mesmo conteúdo de um livro num celular digital, e a gente chama de livro, a mesma coisa, que é um conjunto escrito de conhecimentos, né? E assim, o autor faz pensar muito sobre isso, sobre essa questão, mas que também foi primordial, né, para a juntada do ser humano ao longo da humanidade. Ele também aborda sobre questões de curiosidade, porque a ciência ela não é feita somente da razão e da lógica, porque assim, quando você está fazendo ciência, não basta você ficar olhando e sistematizando livros não, sistematizando números e parâmetros. Você precisa ter uma curiosidade sobre aquilo e aqueles números precisam significar alguma coisa para quem está fazendo ciência e também para quem vai ler sobre aquele conteúdo, né? Tem que fazer sentido.
Mesmo que não seja uma coisa usual, assim, que qualquer pessoa usa no cotidiano, por exemplo, mesmo que não seja algo como, sei lá, um aparelho telefônico, né, que é ciência bruta aí nas suas mãos. Mas, de certo modo, né, precisa sim ter um fundo de curiosidade, além da questão da razão e da sistematização. Você pode fazer só ali sistematização matemática, parâmetros e tal, tranquilo, com a cultura humana. Mas também tem o quesito ali, curiosidade, a sentimentalidade pela ciência, né? Muitas vezes cientistas fazem ciência não porque eles ganham para aquilo, mas porque eles realmente amam e são apaixonados por aquilo. E as pessoas vão lá e fazem ciência porque elas são apaixonadas e curiosas pelaquela ciência em si, né? Ele também aborda, né, sobre as maneiras de pensar, né? Os nossos ancestrais pensavam muito diferente do que nós pensamos hoje, né? Como eu disse anteriormente, né? Tinha muita questão da crença, do misticismo. Hoje a gente já sabe que não é tão assim, né? Hoje, inclusive, vejo assim que o misticismo, assim, as lendas, elas vêm perdendo cada vez mais lugar de explicação do mundo. Não que não seja ainda, mas enfim, hoje escutamos muito menos do que antigamente, né? E assim, antes era uma única forma de conhecer o mundo ali, por exemplo, o vento, era o deus do vento que tinha surgido. Hoje a gente sabe que não. Tá balançando as folhas porque o deus do vento vem lá. Hoje a gente já sabe que é um fenômeno ali natural da natureza que tem ali um fundo de parâmetros ali, né? Uma lei natural. Ele também fala sobre a questão da curiosidade do que são feitas as coisas, sobre átomos, sobre química, né? Muito legal que como ele aborda como que começou, né, a história da química com a alquimia, que são transformismo, que são feitas as coisas e, sei lá, uma coisa transforma na outra, até a gente chegar, né, o que a gente tem hoje. Também tem a questão da física, né, que foi lá a filosofia natural por muito tempo. E a física, né, a mecânica newtoniana mudou muito o que a gente pensava assim, antigamente sobre as leis naturais, né? Hoje já muito diferente. Hoje a gente já tem aí, né, as questões da física quântica com a mecânica clássica e até onde elas se cruzam, né? E, assim, enquanto fala de física quântica, claro, não estamos falando desses negócios que parece, energia quântica, assim, não tem isso, assim, tipo, não tá interferindo na sua vida. Física quântica é física quântica e física quântica é ciência e tem gente que entende sobre isso e não é algo como muitos pregam por aí, né? Nas redes sociais, que é uma coisa que ninguém entende, ninguém entende. Sim, tem gente que entende, tem gente que tá estudando e tem gente que busca sobre isso. Embora sim, tenha pontos ainda de questões de juntar a física clássica com a física quântica, né? Então, assim, física moderna ali, então ainda tem. Mas hoje, né, pensamos muito diferente do que se pensava há séculos atrás, né? Ele também fala sobre além dos sentidos humanos, né? Que é os limites das experiências humanas, até onde nós podemos experimentar e sentir o mundo, né? Então, assim, querendo ou não, temos limitações, não somos transcendentais. E aí ele me faz pensar muito, né, sobre Darwin também. Ele fala de novo aqui da visão newtoniana, sobre aceitarmos uma realidade invisível, que é onde ele leva ali para as ideias de Max Planck e vai adentrando a física moderna. E também, né, me fez pensar muito sobre questões da evolução das espécies, né? Porque assim, se você olha numa árvore filogenética, o ser humano tá lá desse tamanhozinho junto com os outros organismos, animais, enfim, acho que até tem mais bactéria no planeta do que a gente. Ele também fala sobre a questão da revolução quântica, a nova física de Heisenberg, né? A realidade do universo quântico. E também ele fala do poder da humildade de uma nova ciência, né? Porque assim, hoje pode ser que eu defenda alguma coisa e fale, não, é isso, eu pesquisei isso, entendeu? O que não significa que, sei lá, a ciência é falseável. Aí eu vou lá e falei, é isso. Aí vem o fulano e fala, não, mas não, eu tenho evidências para provar que é isso. Mas que também você tem que ter ali a humildade, né? De aceitar que às vezes a sua hipótese, a sua ideia não está certa, que
corroborou ali, não corrobora com as questões que visíveis por outros cientistas, né? Então, assim, você tem que... Conhecimento ali é uma coisa que é feito todos os dias e todos os dias tem mudança. Então, assim, é preciso ter humildade. E lembrando que somos primatas. Então, de primatas astronautas, somos primatas astronautas. E, assim, é muito legal pensar isso e sobre isso também. E, assim, é um livro de história natural fantástico que ele realmente vai contando sobre a origem do conhecimento até o que nós temos nos dias atuais, que nos leva a tomar vacinas e que nos levou até a Lua, né? E que eu espero que a nossa ciência também consiga nos ajudar, né? Salvar o que nós temos de melhor, que é o nosso planeta, e que possamos conviver, né? Em harmonia com a natureza e que o conhecimento faça parte disso. Então fica a dica, se você gosta de livros de histórias naturais, né? De primatas e astronautas, é um ótimo livro para você entender sobre questões do conhecimento e sobre a história da humanidade diante da ciência e do conhecimento e a sistematização das leis naturais ali, né? De entender como que funcionam esses sistemas, como funcionam as leis naturais, como fomos entendendo esses sistemas e fomos, né? Guardando esses conhecimentos e passando eles para frente e de geração em geração.